Olá, primeiro ano, dando continuidade aos nossos estudos aqui dos módulos de português. Vamos ver agora o módulo 10 de redação, que vai tratar dos gêneros argumentativos 3, tá bem? Dando continuidade ao estudo dos gêneros da argumentação. Bom, primeiro nós vamos falar a respeito da contra-argumentação neste módulo. Contra-argumentar, gente, como o próprio nome diz, é questionar um argumento oposto à posição que se quer defender, de modo a fortalecer o ponto de vista. A estrutura de construção pode ser definida da seguinte forma. Primeiro, o argumento que você está defendendo, depois a quebra dele, com a contra-argumentação, e por último, a reafirmação do ponto de vista oposto. Veja a seguir aqui um exemplo com o tema Movimento Migratório para o Brasil no século XXI. O texto está lá disponível para vocês no caderno 2, módulo 10. A entrada de imigrantes no Brasil vem sendo há algum tempo alvo de críticas de uma parte da sociedade, que alega que os estrangeiros que aqui chegam tendem a compor uma massa de desempregados e sem teto. Por conta disso, afirmam que o governo deveria proibir esse fluxo. No entanto, mais eficaz do que dizer não àqueles que buscam uma vida melhor em outro país seria oferecer um programa de acolhimento controlado pelas autoridades, de modo que essas pessoas encontrassem oportunidade em território brasileiro. Afinal, somos um país formado por diversos povos, e negar abrigo nunca foi nossa marca. Bom, perceba aqui como foi realizado o processo da contra-argumentação no parágrafo que foi apresentado. O argumento apresentado inicialmente diz que uma parte da sociedade alega que os estrangeiros chegam aqui, tendem a compor uma massa de desempregados sem teto. Primeiro eu argumentei contra a migração aqui das pessoas de fora do Brasil, dizendo que elas estão aumentando o desemprego. Em seguida eu tenho a posição oposta. Mais eficaz do que dizer não para eles seria oferecer um programa que acolhesse, um programa controlado pelas autoridades, de modo que eles encontrassem oportunidade no território brasileiro. Aqui eu contra-argumentei o primeiro argumento que eu coloquei. E aí, por último, eu confirmo a minha posição. Somos um país formado por diversos povos, negar abrigo nunca foi nossa marca. Ou seja, que eu confirmei que eu sou a favor de receber bem os imigrantes aqui no Brasil. Por fim, nós dizemos que contra-argumentar exige sempre uma tomada de posição. É necessário uma tática que analise os dois lados de uma questão, como nós fizemos aqui, para em seguida defender apenas um lado e criticar o outro. Aqui eu estou defendendo então que por ser um país multicultural, nunca negamos abrigo a ninguém, então vamos receber os imigrantes sim, derrubando a ideia de que eles estão causando desemprego e que não devemos recebê-los, tá bem? Continuando, agora nós temos a pergunta retórica, que pode aparecer também na argumentação. A pergunta retórica pode ser feita sempre durante a argumentação. A característica principal dela é a de que a sua resposta sempre está contida na própria pergunta. Observe a aplicação deste método a respeito do tema Preconceito na sociedade brasileira. Como virar esse jogo? É fácil perceber que o preconceito em nossa sociedade pode ser observado nas relações de trabalho. Isso porque, muitas vezes, tem-se um método de seleção profissional que leva em consideração aspectos subjetivos no lugar de técnicos, tais como as questões de raça e de gênero. No entanto, essa distinção é equivocada, já que a capacidade individual vai além de definições prévias, o que nos leva a uma questão fundamental. Até quando aceitaremos arbitrariedades desse tipo? Aqui, então, eu terminei o meu argumento com uma pergunta. Até quando nós vamos aceitar arbitrariedades desse tipo? Observe que essa indagação final, devido aos comentários já feitos antes, provando aqui que a individualidade, a capacidade profissional e técnica de cada um, por exemplo, no mercado de trabalho, não deve ser definida a partir da raça ou do gênero, não deve ser pré-concebida aí, mas sim estabelecida a partir do que a pessoa pode produzir individualmente, a partir de sua capacidade de trabalho, principalmente capacidade intelectual, ok? Após defender isso daí, eu deixo claro ao leitor a minha resposta para a pergunta que eu deixei. Como a situação descrita é o retrato de uma injustiça, não há dúvidas de que devemos concordar com a não aceitação das arbitrariedades apontadas por ele. Ele termina essa pergunta e ela é uma pergunta retórica, porque em si ela já tem uma resposta, tá bem? Até quando vamos aceitar arbitrariedades desse tipo? A ideia é falar que não, já concordar com ele depois de tudo que ele relatou. Este é um exemplo de argumentação que nós podemos utilizar. Outro caso é a pergunta reflexiva. A pergunta reflexiva pode ser feita também durante a argumentação, sem a intenção de encontrar uma resposta imediata, sempre permitindo ao leitor uma reflexão a respeito da pergunta. A ideia da pergunta reflexiva, como o próprio nome diz, então, é causar reflexão no leitor. A ideia não é que a resposta esteja implícita, não é que já esteja respondido ou que o leitor responda de imediato, mas sim que ele reflita a partir dessa pergunta. Olha um exemplo aqui a partir do tema.
A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Foi um tema de redação do Enem alguns anos atrás. Uma das razões para a violência contra a mulher é um aspecto cultural brasileiro. Como vivemos em uma sociedade marcada em sua formação pela difusão do patriarcalismo, que colocava os homens como provedores da casa e da família, a noção de superioridade do gênero masculino perpetuou-se. Tal fato fez com que as pertencentes ao gênero oposto passassem a ser vítimas de afirmação de autoridade. O resultado são agressões às que querem afirmar sua autonomia, seja trabalhando, seja estudando, seja tendo uma vida independente de um companheiro. Quando deixará de ser assim? A ideia aqui é deixar uma reflexão. Eu argumentei, coloquei vários pontos aqui, defendendo por que existe a persistência da violência contra a mulher, como que surgiu, por que a mulher ainda tem a violência contra ela. Por quê? Porque ela quer se mostrar aí autoritária, porque ela quer se mostrar independente, também numa posição assim elevada, assim como o homem por muitos anos foi. E aí quando isso acontece, ela acaba passando por situações desagradáveis. E aí vem a reflexão. Quando deixará de ser dessa forma? Não há dúvidas, então, de que a pergunta final traz uma questão sem resposta. Não é para responder a pergunta. Vale perceber que a razão para isso é a própria argumentação. Ao pontuar o problema como algo cultural e principalmente histórico, tem-se a noção plena da dificuldade que é para resolver esse problema. Não é que se espera resolver, mas se espera fazer refletir. Assim, quando a pergunta é lançada, o leitor já carrega a compreensão necessária para pensar a respeito dela. Esse é o exemplo da pergunta reflexiva. Bom, terminamos a parte teórica do nosso módulo, agora temos os exercícios. Praticando aprendizados são de múltipla escolha, do 1 ao 5, desenvolvendo habilidades, exercícios 1, 2, 3, 5, 6 e 8. São dissertativos, respondam pelo plural, lá no prazo de uma semana, a partir de quando a lista for disponibilizada para vocês, ok? Se tiver ficado alguma dúvida, deixem nos comentários. Por agora é só, nós nos veremos durante a semana para o módulo de língua portuguesa. Até mais!